Está no ar o Boletim da Max, as notícias, os fatos e acontecimentos da cidade e nossa região você confere a partir de agora. Estamos também no Facebook, no YouTube, no site max90fm.com e na TV para todo o nosso Brasil. Vamos aí às notícias que estão em destaques hoje. A Polícia Civil prende acusado de assaltar farmácia na cidade de Gabriel Monteiro. Olha, a pequena cidade de Gabriel Monteiro também tem aí os seus perrengues, né? Assaltos. Além de roubar R$ 1.500 que estava no caixa, também levou a moto pertencente ao estabelecimento. Que situação, hein? A Polícia Civil de Gabriel Monteiro, estado de São Paulo, interior, do estado de São Paulo, prendeu na segunda-feira, dia 24, um homem que não teve a identidade divulgada. Ele é acusado de ser o autor de um assalto em uma farmácia na cidade. O crime ocorrido dia 31 de outubro, mas foi preso agora. Ele foi capturado durante o cumprimento de mandato de prisão expedido pela Justiça. Segundo o que foi apurado pela reportagem, o inquérito coordenado pelo delegado Ícaro Oliveira Borges foi instaurado após o registro da ocorrência relacionado ao assalto. Na ocasião, a vítima informou que estava trabalhando quando um homem entrou no prédio, na farmácia, por volta das 14h30, em plena luz do dia, demonstrando interesse em adquirir medicamentos. Ele deixou o local sem comprar absolutamente nada, mas em seguida retornou e anunciou o assalto. Olha o cara como é que é, Ele foi lá, viu o estabelecimento, quem estava ali, na sequência voltou e cometeu o crime. Simulando estar armado, o bandido ameaçou a vítima, roubou R$ 1.500 e fugiu com o dinheiro e a moto utilizada pela farmácia para fazer entregas. O bandido acabou levando tudo. Durante a investigação, a polícia teve acesso a imagens de câmeras de monitoramento. Após diligências do setor de investigações, o acusado foi identificado. Uma foto dele foi apresentada à funcionária da farmácia, que o identificou como sendo aí o autor desse crime. Aí a casa caiu para ele, Dando sequência às investigações, a polícia descobriu que no mesmo dia o investigado tentou aí entrar na casa de da ex-companheira dele, vindo ameaçá-la de morte. A vítima registrou um boletim de ocorrência e também reconheceu esse crime, reconheceu o cidadão aí por causa desse crime do roubo da farmácia. Diante da materialidade dos indícios, da autoria, o crime foi aí agravado, Ficou mais grave ainda para o lado dele. A gravidade dos fatos que ocorreu, o delegado aí representou pela prisão preventiva, a qual ele foi decretada e ainda na mesma segunda-feira dessa semana. Ao atender o pedido da Justiça, levou aí em consideração que o investigado não possui endereço fixo e nem emprego. É um desocupado na vida, Além disso, possui antecedentes criminais por roubo, tráfico de drogas e registro de violação das medidas impostas no cumprimento da pena em regime aberto. Ele que já tinha esse outro BO e não respeitou, e agora junta tudo, agravando ainda mais, e ele vai para a cadeia. Após ser capturado, ele foi apresentado na delegacia para a formalização da prisão e permaneceu à disposição da Justiça para ser apresentado em audiência de custódia. É mais um para a cadeia aí, Comer e beber de graça. Acusado de matar idosa em Braúna é solto após fiança de 10 salários mínimos. Eita lei, Que coisa, rapaz? Olha, está proibido de frequentar bares, casas noturnas e estabelecimentos do tipo. Essa é a pena que ele terá de início. Este homem de 38 anos que foi preso na noite do domingo, dia 23, em Coroados. Ele é acusado de atropelar e matar uma idosa de 81 anos na cidade de Braúna quando dirigia um veículo após passar a tarde toda em um bar bebendo cerveja.
obteve a liberação provisória durante a audiência de custódia nesta segunda-feira, dia 24. Por isso, agora, para isso, ele teve que pagar uma fiança estipulada no valor de R$ 15.180 para responder aí o processo de liberdade. Esse valor corresponde a 10 salários mínimos. O acusado também deverá manter aí o endereço atualizado e está proibido de ausentar-se da comarca em que reside por mais de 8 dias sem comunicar à justiça, e ainda deve permanecer em casa às 22 horas, das 22 às 6 da manhã. Ele não pode sair de casa, segundo aí o que foi determinado nos dias de folga, principalmente, não pode sair. E por fim, o investigado está proibido de frequentar também bares, casas noturnas e outros estabelecimentos do tipo, enquanto não houver aí alteração com relação às medidas restritivas já adotadas a ele. Ao analisar a prisão em flagrante, a Justiça entendeu que o condutor do veículo em estado de embriaguez, causando aí o atropelamento com 3 pessoas e com a morte de uma delas, o investigado demonstrou total descaso com a vida humana e a segurança viária. Entretanto, considerou que, apesar de, em tese, tal situação autorizada a prisão preventiva, ele deve ser aí evitado quando a aplicação da medida cautelares diversas se mostra aí suficiente e adequada para o caso concreto, em observância ao princípio da proporcionalidade. As leis, olha só, ao conceder a liberdade provisória foi levado à consideração que o acusado é primário e possui residência fixa e que a medida trata-se do veto de confiança conferida pelo Poder Judiciário na expectativa de que sejam cumpridas as cautelares impostas. E conforme já divulgado, o atropelamento aconteceu na rua Edmir Sampaio. As 3 mulheres voltavam da missa quando foram atingidas pela Blazer conduzida pelo investigado. Imagens de câmeras de monitoramento mostraram que, ao ser atingida, Osmarina Lopes Moura, de 81 anos, é lançada ao chão e fica caída no asfalto poucos metros à frente do veículo. E o autor do atropelamento para um pouco após o impacto, ele parou o veículo, mas volta a trafegar com o veículo, passando sobre o corpo da mulher e deixando o local sem prestar socorro às vítimas, que foram levadas aí por uma ambulância para o pronto-socorro de Penápolis. Osmarina não sobreviveu ao atropelamento, enquanto as outras 2 mulheres, mãe e filha, receberam atendimento médico e foram liberadas. Com base aí nas imagens, a polícia conseguiu identificar a placa do veículo que foi encontrado na casa do acusado em Coroados. Ao ser ouvido na delegacia, ele disse que havia ingerido 10 cervejas do tipo long neck em um bar durante a tarde e confirmou que fugiu após o atropelamento. O teste do bafômetro apontou 1,01 mg de ar alveolar, enquanto ao limite para a prisão em flagrante é de 0,33 mg. O acusado deve ser indiciado por homicídio culposo sem intenção de matar, na direção de veículo e lesão corporal culposa na relação das 2 mulheres que ficaram feridas. Pois os crimes são aí agravados por terem sido cometidos enquanto o condutor do veículo estava sob efeito de álcool. Tá aí, Dá para entender uma lei dessa? Se existe a lei para prisão que é 0,33 mg de álcool por litro de ar alveolar, por que ele estava com 1,01 e não foi preso? Paga fiança, responde liberdade, réu primário, residência fixa e assim vai, É as leis brasileiras. O empresário é resgatado por caminhoneiros após ser vítima de roubo em Araçatuba. Olha, ele teria sido rendido
quando estava de carro pela Avenida Saudade e obrigado a dirigir até um canavial na Eliezer Montenegro Magalhães, ali próximo a Santo Antônio do Aracanguá. Um homem de 49 anos que se identificou como empresário. Ele foi encontrado por caminhoneiros à beira da rodovia, a rodovia Eliezer Montenegro Magalhães, SP 463, em Santo Antônio do Aracanguá, após ser vítima de um roubo em Araçatuba, na segunda-feira, dia 24. E segundo o que foi apurado pela reportagem, familiares da vítima estavam no plantão policial de Araçatuba para comunicar o desaparecimento, quando foram informados da localização do mesmo. Ele foi encontrado por volta de 19 horas por um policial civil que seguia a rodovia, e ele seguiu aí pela estrada quando viu várias carretas paradas no acostamento, e também viu aí um homem deitado no chão ao passar pelo quilômetro 89 em Aracanguá. Aí, ao parar para saber o que estava acontecendo naquele local, o policial constatou que a vítima relatava aos caminhoneiros que havia sido assaltado na Avenida Saudade, em Araçatuba. O empresário relatou que por volta das 12 horas estava com seu veículo T-Cross pela via e que na frente de um colégio particular, ali nas imediações do cemitério da Saudade, foi rendido por um homem encapuzado. Que história, hein? Esse homem estava armado com um revólver e também uma faca e teria permanecido no banco traseiro do carro, de onde obrigou ele a seguir pela rodovia. Chegando nesse local, ele encontrou uma plantação de cana, onde foi imobilizado com um enforca-gato, que foram colocados no pescoço e nos braços dele. A vítima teria sido deixada no canavial, onde permaneceu até ser encontrado pelos caminhoneiros, que informaram ao policial que o carro estava no meio da plantação de cana e foi movido até próximo à rodovia. Ainda de acordo com o que foi relatado, o empresário estava muito assustado e foi levado aí para a Santa Casa de Auriflama, onde recebeu atendimentos médicos, antes de ser aí apresentado no plantão policial em Araçatuba. Ele deu falta apenas do celular, um iPhone 15. O delegado que presidiu a ocorrência determinou a realização da perícia do veículo. Após o trabalho ser concluído, o carro foi entregue à esposa da vítima. O caso foi registrado como roubo e um inquérito deve ser instaurado pela DIG-DEIC, Delegacia de Investigações Gerais da Divisão Especializada de Investigações Criminais.